Saúdo a igreja com a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Vamos abrir nossa Bíblia hoje no Salmo 42. Salmo 42, todos acharam? Amém. Amém. Então diz assim a palavra do Senhor: como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? As minhas lágrimas têm sido meu alimento dia e noite, enquanto me dizem continuamente: o teu Deus, onde está? Lembro-me destas coisas e dentro de mim se me derrama a alma, de como passava eu com a multidão de povo e guiava em procissão à casa de Deus. Entre gritos de alegria e louvor, multidão em festa. Por que estás abatida, ó minha alma? Porque te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele, meu auxílio e Deus meu. Sinto abatida dentro de mim a minha alma, lembro-me, portanto, de ti, nas terras do Jordão e no Monte Hermon, e no outeiro de Mizar. Um abismo chama outro abismo, ao fragor das tuas catadupas, todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Contudo, o Senhor, durante o dia, me concede a sua misericórdia, e à noite comigo está o seu cântico, uma oração ao Deus da minha vida. Digo à minha rocha: por que te olvidaste de mim? Porque hei de andar eu lamentando sob a opressão dos meus inimigos. Esmigalham-se-me os ossos, quando os meus adversários me insultam, dizendo: teu Deus, onde está? Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele, meu auxílio e Deus meu. Aleluia. Glória a Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai Celestial, nós louvamos e bendizemos o teu nome pela tua presença gloriosa no nosso meio, na nossa vida, do deitar ao levantar, do levantar ao deitar. Que o Senhor venha nessa noite trazer consolo aos corações abatidos. Que o Senhor venha ministrar pessoalmente a cada um de nós nesta noite, e que nós possamos sair daqui, Senhor, revigorados, renovados pelo teu Espírito Santo, Pai. Faz assim, meu Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém. Glória a Deus, meus amados. Hoje nós estávamos conversando, o pastor Malta e eu, sobre o que trazer hoje à noite. E eu dizia a ele: tem um salmo que ele está povoando a minha mente já faz alguns dias. É o Salmo 42. Ele fez essa leitura de manhã para mim, e aquilo foi tomando corpo, e aquilo foi tomando vulto, e o Senhor foi ministrando ao meu coração. Quando a nossa alma se abate, e é absolutamente possível que isso aconteça, muitas vezes nas nossas lutas diárias nós achamos que nos sentimos culpados por nos sentir abatidos. E todas as vezes que acontece isso, é muito bom a gente correr para a escola de oração da Bíblia, que é o livro dos Salmos. É aqui que nós vemos servos de Deus, homens de fé, homens que trilharam esse caminho de fé, passaram por momentos extremamente difíceis, dos vales áridos, dos vales de Baca,
até aqueles momentos assim de grande alegria, de grande euforia. Isso é humano, né? Na nossa humanidade nós estamos sujeitos a passar por todas essas coisas. E quando nós olhamos aqui para este salmo especialmente, nós vemos o salmista desnudando seu estado de alma. E nesse desnudar-se, ele rasga seu coração diante de Deus. Ele reconhece que a sua dor maior não era aquilo que ele poderia estar passando, que ele nem desce ao detalhe daquilo que ele estava vivendo, mas ele declara nesse salmo que o seu anseio maior é pela presença do Deus vivo. Às vezes, as lutas diárias, as agonias pelas quais passamos, faz com que nós percamos de vista aquele que é o autor e consumador da nossa fé, Jesus, o Cristo de Deus. E nós temos falado muitas vezes nesse lugar da necessidade urgente, necessidade imperativa de nós buscarmos ao Senhor com toda a força do nosso coração, nós nos refugiarmos em Deus, nós clamarmos a Ele, dizendo: Senhor, minha rocha, fica comigo, me sustenta, por baixo de mim que estejam os teus braços eternos, que o Senhor esteja me conduzindo a cada dia em triunfo, não permitindo que os meus olhos se desviem de ti, nem que os meus pés fraquejem, meus joelhos fraquejem, mas é que eu esteja de pé na presença do Filho do Homem. O peregrino de Deus, em sua jornada por esta vida, não se sente nada confortável. Aquele que verdadeiramente é servo de Deus, aquele que nasceu de novo, aquele que tem buscado o Senhor, ele é um eterno inconformado com o mundo que o cerca. Eu não sei se vocês sentem isso, mas não há absolutamente nada neste mundo que nos atraia, que nos agrade aos olhos. Não. E nós precisamos mais do que nunca colocar o nosso olhar lá na eternidade. É uma afirmação teológica que eu gosto demais, que ela diz o seguinte: que o vazio no coração do homem é do tamanho de Deus. Igualmente, o anseio desse coração é pela presença gloriosa do Senhor, enchendo todos os nossos espaços. Como nós precisamos disso? Porque quando nós abrimos a possibilidade de outras coisas entrarem no nosso coração e tirarem e nos fazerem perder de vista o Deus vivo, nós começamos a ansiar por coisas fora da presença de Deus. O coração do servo de Deus, enquanto anda por este deserto deste mundo, ele continua ansiando por essa presença gloriosa. Nada o pode satisfazer completamente. Nem família, nem bens, nem notoriedade, nem relacionamentos ou quaisquer outras coisas, nada pode nos satisfazer completamente, senão a presença de Deus em nós. E só a maturidade espiritual nos leva a quietar a nossa alma exigente e ansiosa pelas coisas terrenas. Quando eu digo maturidade espiritual, é aquela estatura que nós vamos adquirindo a cada dia que passamos por esta terra, até chegarmos lá, na presença do nosso amado. Em seu estado de abatimento, eu queria que você deixasse agora sua Bíblia aberta. Em seu estado de abatimento, o salmista nos ensina algumas posturas em meio aos nossos próprios abatimentos. Quantas pessoas abatidas, eu sei que estão aqui nessa noite. Quantas pessoas abatidas estão nos ouvindo agora? E a primeira coisa que nós aprendemos com o salmista, no meio dos nossos próprios abatimentos, é reconhecer e confessar ao Senhor
o real anseio da nossa alma. E nós vamos ler, eu vou ler uma outra versão, vocês vão ouvir, versículos de 1 a 3, depois o 9 e o 10. Diz assim: como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando poderei entrar para apresentar-me a Deus? Minhas lágrimas têm sido o meu alimento dia e noite, pois me perguntam o tempo todo: onde está o seu Deus? Conceda-me o Senhor o seu fiel amor de dia, e de noite esteja comigo a sua canção. E a minha oração ao Deus que me dá a vida, direi a Deus, minha rocha: por que te esqueceste de mim? Porque devo sair vagueando e pranteando, oprimido pelo meu inimigo. Meus amados, é tão comum no meio dos nossos abatimentos, aqueles que estão lá fora, que não conhecem o Deus ao qual servimos, dizer assim: olha, e o seu Deus? Onde está? Onde está seu Deus? O Salmo 63, versículo 1, ele diz o seguinte, já um outro salmo. Esse salmista aqui, ele ratifica a ideia trazida pelo primeiro, e ele diz: ó Deus, tu és o meu Deus, eu te busco intensamente, a minha alma tem sede de ti, todo o meu ser anseia por ti, numa terra seca, exausta e sem água. É essa a nossa condição, é essa a nossa situação enquanto forasteiros e peregrinos nesta terra. Mas aí, o que é que eu posso fazer para mudar isso tudo, para mudar essa história? Focar em Deus, ansiar por Deus, desejar ardentemente essa presença no meu coração, sair dessa coisa da busca pelas coisas da terra e colocar o nosso anseio nas coisas do céu. Um outro Salmo 79, versículo 10 diz: por que as nações haverão de dizer, onde está o Deus deles? O meu Redentor vive, o seu Redentor vive, e já se levantou sobre a terra. Ele é aquele que vai à nossa frente como um poderoso guerreiro, é aquele que luta as nossas lutas, é aquele que vai à frente das nossas pelejas, é aquele que nos sustenta com a sua mão direita fiel, é aquele que nos conduz em triunfo. E eu quero ousar dizer a você, esse abatimento, essa angústia de alma, ela vai passar, mas não antes de você enxergar essa verdade. Esse anseio por Deus precisa brotar no seu coração. Você precisa tirar os olhos desses anseios terrenos, da solução desses problemas terrenos, e colocá-los em Deus. Deleita-te no Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Olha que coisa tremenda. Deleitar-se em Deus é ter prazer no Senhor. E quando nós entregamos o nosso caminho ao Senhor e confiamos nele, o mais Ele fará. É desse jeito que as coisas funcionam, não diferentes. E seguindo o raciocínio do salmista, nós precisamos lembrar das vitórias e bênçãos recebidas, porque fazendo isso, isso nos ajuda a atravessar tempos difíceis. No versículo 4, ele diz: quando me lembro destas coisas, choro angustiado, pois eu costumava ir com a multidão conduzindo a procissão à casa de Deus, com cantos de alegria e de ação de graças entre a multidão que festejava. O profeta Jeremias, no livro das Lamentações, capítulo 3, versículo 21, ele diz: todavia, lembro-me também do que me pode dar esperança. Preciso trazer à memória aquilo que me pode dar esperança. E o que é que
que nos pode dar esperança como crentes em Cristo? A misericórdia do Senhor, a bondade de Deus, a salvação em Jesus, o que nós temos nele. É isso que nós precisamos ter em memória. São os atributos eternos de Deus que nos concedem ficar em pé, ficar de pé diante das dificuldades, diante dos problemas pelos quais passamos. Isaías 30, versículo 29, outro profeta, ele diz: e vocês cantarão como em noite de festa sagrada, seus corações se regozijarão como quando se vai ao som da flauta, ao monte do Senhor, a rocha de Israel. É desse jeito que as coisas acontecem. Olha, meus amados, que o Senhor, que Ele possa tocar o nosso coração nessa noite, que Ele possa nos encher com essa presença gloriosa em nome de Jesus. Em terceiro lugar, nós aprendemos com o salmista aqui a confrontar o nosso próprio abatimento, a razão do nosso próprio abatimento. Versículos 5 e 6 e a primeira parte do versículo 11 diz o seguinte: por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Põe a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. A minha alma está profundamente triste, por isso de ti me lembro desde a terra do Jordão, das alturas do Hermon, desde o monte Mizar. Por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? E no livro das Lamentações, ainda, o profeta Jeremias, capítulo 3, versículo 40, ele diz: examinemos e submetamos à prova os nossos caminhos e depois voltemos ao Senhor. Tem um outro texto do profeta Jeremias, dessa vez do livro profético, não das Lamentações, me parece que é o capítulo 4, não me lembro agora, quando ele diz o seguinte: Israel, ó Israel, se voltares, volta para mim. Desejo de Deus, Deus tem saudades de nós. Nós precisamos voltar para o Senhor. Nós estamos tão agoniados, angustiados e lutamos tanto pelas coisas terrenas. Esquecemos de colocar os nossos olhos na eternidade. Nós estamos tão preocupados com isso, com aquilo outro. Jesus está às portas. Jesus está chegando. O noivo amado está chegando para buscar a sua igreja. E a igreja precisa estar voltada para Ele. Uma igreja que só visa as coisas terrenas. Essa igreja não sobe. Essa igreja não está preparada para voltar para a casa do Pai. E seguindo essa trilha, em quarto lugar, nós aprendemos com o salmista, finalmente, a aquietar a nossa alma ansiosa, reconhecendo que a saída vem só de Deus. Parte B do versículo 11, que é o versículo final deste Salmo 42. Ele diz o seguinte: ponha a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. O grande desafio do salmista para nós é que nós enxerguemos o Senhor através do véu denso das provas, das dificuldades, das angústias, das amarguras da vida, das aflições da vida, que são muitas, mas nós finalmente encontraremos a nossa saída e a nossa resposta no Senhor, que é a nossa esperança. Ainda o louvaremos. Ele é o nosso Salvador e o nosso Deus. O Salmo 33, versículos 20 a 22, diz o seguinte: nossa esperança está no Senhor. Ele é o nosso auxílio e a nossa proteção.
Nele se alegra o nosso coração, pois confiamos no seu santo nome. Esteja sobre nós o teu amor, Senhor, como está em ti a nossa esperança. Salmo 62, versículo 1, o salmista diz: a minha alma descansa somente em Deus, dele vem a minha salvação. Amém? O que é que nós aprendemos aqui com o salmista? Eu queria trazer 5 lições desse texto. Primeira, há um anseio que sentimos e que só pode ser satisfeito em Deus. Só Deus tem aquilo o que precisamos realmente. Seu marido não tem, sua esposa não tem, seus filhos não têm, seu trabalho não tem. Você pode até se satisfazer com pessoas ou com coisas ou situações momentaneamente, mas que nós possamos ir ao cerne da nossa questão. A nossa grande necessidade é da presença gloriosa do nosso Deus em nós e conosco. Segundo lugar, no meio do nosso abatimento, precisamos reconhecer isto e dizer ao Senhor como nos sentimos verdadeiramente. Mas diga isso ao Senhor. Vá ao seu quarto, feche a sua porta, fale com seu pai, que ouve em secreto. Ali você rasga o seu coração, você se desnuda na presença de Deus. Você diz: Senhor, vem e vê aquilo que eu estou sentindo. Eu não tenho como dizer isso com palavras, a dor é muito grande, mas o Senhor é aquele que conhece a profundidade do meu coração. Em terceiro lugar, nós precisamos lembrar das vitórias e bênçãos já recebidas, porque elas nos ajudam a atravessar tempos difíceis. O Deus que agiu no passado, Ele age hoje. Amém. Amém? Deus que abriu mares, o Deus que abriu um rio, fez o Israel passar a pé enxuto, o Deus que derrubou muralhas imensas a grito, o Deus que colocou ar refrigerado na fornalha, o Deus que tapou a boca de leões, fez leões famintos jejuarem porque tinha profeta na cova. O mesmo Deus do passado, Ele age hoje na minha e na sua vida. Confie nele, espere nele e diga: Senhor, a minha confiança está em ti. Veja o que você vê à sua volta, não importa o que as circunstâncias tentam lhe dizer. Olhe para Deus, confie nele, busque a Ele, espere nele e sua resposta virá em nome de Jesus. Amém? Quarto lugar, confrontar a razão do próprio abatimento. Perguntemos à nossa alma: por que ela tem estado abatida? O que você deseja, minha alma? Por que você está triste? Por que você está tão deprimida desse jeito? A razão para isso. Espere em Deus. Busque ao Deus da sua salvação e Ele entrará com a providência no nome de Jesus. E finalmente, reconhecer que a nossa saída, a nossa possibilidade, a nossa resposta e esperança vem unicamente de Deus, porque essa saída é o próprio Deus. Mas eu queria terminar ainda deixando para vocês as palavras de um outro salmista, que é o salmista Davi, no Salmo 131. Ele fecha essa questão porque ele aprendeu a fazer sossegar a sua alma. E o salmista diz o seguinte: Senhor, o meu coração não é orgulhoso e os meus olhos não são arrogantes. Não me envolvo com coisas grandiosas nem maravilhosas demais para mim. De fato, acalmei e tranquilizei a minha alma. Sou como uma criança recém-amamentada por sua mãe. A minha alma é como essa criança. Ponha a sua esperança no Senhor, ó Israel, desde agora e para sempre. Que o Senhor, Ele aplique essa porção da palavra ao seu coração, em nome de Jesus. Amém? Vamos nos dividir para orarmos uns pelos outros.